Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma parte da aula sobre diferenças finitas. Vamos agora realizar um exemplo teórico, resolver um exemplo teórico, que é a equação de Poisson 1D, certo? A equação de Poisson 1D tem a mesma forma, por exemplo, da equação do transporte de energia térmica por condução, a equação da condução, certo? Unidimensional. Então, esta equação é dada pelo seguinte problema. Menos dρ 2u dρ x2 igual a f, certo? Onde f é uma função. Se estivéssemos resolvendo a equação da temperatura, transporte por condução, seria dρ 2t sobre dρ x2 é igual a uma determinada função, certo? Essa função poderia ser zero, poderia ser nula. Então, tratamos aqui um domínio entre 0 e 1. E as condições de contorno são condições de contorno simples, certo? De Dirichlet, que é 1 e 0 igual a 1, U em 1, que é igual a 0. Então, discretizando este problema, uma malha unidimensional, então, da mesma forma que tratamos nas aulas passadas, temos os pontos o x0, x1, xi-1, xi, etc., até xn. E os parâmetros da malha são dados aqui. Vamos utilizar as diferenças centradas, a aproximação por diferenças centradas, então é uma segunda ordem, uma aproximação de segunda ordem. Então, a equação da derivada segunda desta função é traduzida em termos discretos como ui menos 1 menos 2ui mais ui mais 1 sobre ΔX ao quadrado igual a fi, certo? Para todos os pontos de 1 até n menos 1. Então, varremos aqui x1 até xn-1. Por que não x0 e xn? Porque esses pontos são condições de contorno e é a condição de contorno de Dirichlet e vamos simplesmente dizer que u de 0 é igual a 0 e u em xn é igual a 0 também, certo? Então, são condições de Dirichlet. Temos aqui. Então, pessoal, a equação diferencial parcial original é estabelecida como um sistema linear. Mas como que é esse sistema linear, professor? Vamos ver, né? Antes de tudo, vamos só dar nomes que são importantes de serem conhecidos. Os pontos utilizados para aproximação da equação, então utilizamos aqui os pontos i menos 1 e i mais 1 para aproximação por diferenças finitas da equação original. Chamamos de extensão computacional. E os pontos nas extremidades são chamados de condições de contorno. Então, apenas para falarmos a mesma língua. Então, pessoal, em x0, o 0 igual a 0. Em x1, já temos essa equação. 1 sobre ΔX ao quadrado, 1, menos 2, 1 sobre ΔX ao quadrado, 2. E por aí vai. Ou seja, o que estamos fazendo aqui é aplicando esta equação aqui discretizada ao nó 1. Ao nó i menos 1 é a mesma coisa, pessoal. Então, todos os nós seguem o mesmo padrão até o nó xn menos 1. Quando chegamos no nó n, temos aqui o n igual a 0. Então, temos várias equações. Se vocês notarem bem, essas equações, temos aqui várias variáveis, muitas variáveis, que são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. E temos vários coeficientes. Isso aqui, pessoal, lembra muito bem, não só lembra como é um sistema linear, certo? Então, se pegarmos todas as equações, alinhá-las, teremos um sistema linear. Então, esse sistema linear pode ser escrito da forma A, U igual a F, onde A é uma matriz, U é um vetor e F é também um vetor, onde A é uma matriz N por N. F e U são vetores de dimensão N, certo? Então, A é dado por 1 sobre ΔX ao quadrado, multiplicado 2, 2, 2, 2 na diagonal principal e menos 1, menos 1, menos 1 nas diagonais secundárias, certo? Se tivéssemos aqui o primeiro termo como o zero, teríamos também um 1 aqui, certo? O vetor U é o 1, o 2, o 3 até o N. E o vetor F, F1, F2, F3 até finalizar.
certo? Então temos aqui um sistema matricial, onde a matriz A é tridiagonal e simétrica positiva, por definição, certo? Então essa aqui é a matriz característica unidimensional. Então essa matriz aqui ela é bastante encontrada nesse tipo de problema. Então, pessoal, nós notamos que as equações diferenciais parciais se transformaram num sistema linear de equações, certo? E esse sistema deve ser resolvido. Uma forma de resolver é encontrar a inversa da matriz A, certo? Então, é encontrar a solução desse sistema linear. E esse é o grande problema do cálculo numérico, de equações diferenciais parciais. É que resolver sistemas é comum, né? É comum. Só que resolver sistemas tão grandes, podemos notar que a cada volume adicionado, a cada nó, elemento adicionado à discretização, é aumentado aqui uma linha e uma coluna, certo? Então esse sistema ele pode ficar muito grande. Inverter uma matriz muito grande é bastante complexo, requer um alto nível de computação, tanto de hardware quanto de software, para fazer isso, obviamente, de maneira eficiente. De maneira pouco eficiente é fácil. Certo, pessoal? Então encontramos aqui um sistema final. Pessoal, agora vamos aqui mostrar como se dá a discretização de uma equação em posição 2D, certo? Então, uma equação bidimensional já envolve tanto a derivada segunda em u, quanto em x, quanto a derivada segunda em y, certo? Então, esse também seria o problema de uma placa plana, da condução de calor em uma placa plana. E as condições de contorno, para todas as condições, u igual a zero, novamente, u igual a zero. Esta é a imposição que temos. Então, temos aqui uma placa. Esta placa ela vai ser dividida em vários nós, onde u agora vai depender de i e j, certo? Onde x depende de i e y depende de j. X varia com i, y varia com j. Fn e f também, que é a função fonte, certo? Então a malha que encontramos é dada da seguinte forma, é uma grelha, certo? É uma malha aqui com vários pontos, então as interseções entre as linhas são os nós. As distâncias entre os nós é dada por h. h é constante, tanto na diagonal quanto na vertical. Perdão, tanto na horizontal quanto na vertical. E em x há uma variação de 0 até 1 e y de 0 até 1 também. Certo? Então esta é a discretização, uma discretização bidimensional. Pessoal, aplicando o método da aproximação das diferenças centradas, tanto nesse primeiro termo quanto no segundo, da mesma forma que nós fizemos até o presente momento, chegamos a esta equação aqui, certo? Então, teremos uma equação parecida com essa para o primeiro termo, outra equação parecida com essa com outro termo, somando essas parcelas, chegamos a esta equação, certo? E as condições de contorno? U de I igual a I e J igual a zero, que seria esta região, igual a esta região, igual a esta região, que é igual a todos os nós que estão nas condições de contorno, que são idênticos, valem zero para essa condição. Poderia ser diferente, obviamente. Então, encontramos aqui agora um stencil de 5 pontos, não mais de 3. Temos 5 pontos. Stencil, então, o ponto central, normalmente chamamos de P, o ponto norte e sul, e o ponto leste e oeste. Então, pessoal, da mesma forma que fizemos para a equação unidimensional, fazemos para a bidimensional e notamos aqui que existe um sistema linear, certo? Então, aqui, ó, tem um sistema linear, vários coeficientes, onde a matriz A agora ela é maior, ela é uma matriz que vale n-1 ao quadrado por n-1 ao quadrado, é uma matriz enorme, ela cresce muito rápido, certo? Exponencialmente, com o número de elementos. E U e F são vetores que têm dimensão n-1 ao quadrado, onde n-1 é o número de nós menos 1, correto? Em uma linha. Então, quando pegamos a totalidade, temos uma quantidade total de n por n. Então, temos aqui o vetor U, né? U1, U2, U1, U3, U1, etc. Depois U1, U12, U22, U23, etc. Então, são vários. E F, a mesma coisa, todos os seus elementos.
Continuando, então, pessoal, a matriz A ela será dada por esta forma. Então, a matriz aqui, ó, B menos I, B. E onde cada um desses elementos aqui ó, é igual a B. B é uma outra matriz dada por uma linha de 4 e uma linha de menos 1 e outra linha aqui de menos 1. Ou seja, A é uma matriz que ela possui submatrizes, certo? Que tem essa seguinte forma. Quando termina uma submatriz dessa, então há uma aplicação de uma condição de contorno. Depois, outra vez, o B aparece, certo? Da forma que eu falo aqui, pode ficar um pouco complicada, mas quando vocês forem testar este equacionamento por vocês mesmos, vocês vão entender como se dá o padrão dessa matriz A. Ela tem um determinado padrão. E a matriz I é dada por uma linha de 1. Note que a matriz A é esparsa. O que quer dizer? Quer dizer que há vários elementos nulos e poucos elementos não nulos, certo? É tridiagonal por blocos, então são blocos tridiagonais, são os blocos B, certo? Então cada bloco B tem esta cara aqui que encontramos. E SPD, que é definitivamente simétrica e positiva, ou seja, ela é inversível. Obviamente, é muito melhor armazenarmos essa matriz apenas os elementos não nulos, porque existem muitos zeros e guardar isso na memória é contraprodutivo. Uma precaução aqui que é a convergência da solução desse sistema linear, ela deteriora com o aumento da malha, né, com o refinamento da malha. Então, quanto mais volumes, mais difícil é de convergir. Então, um método utilizado para a solução desse sistema linear também ele é bastante importante. Neste momento, não vamos entrar no mérito. Então, pessoal, esta aqui foi uma aplicação teórica, dita teórica, do método das diferenças finitas. E no próximo item desta aula sobre diferenças finitas, vamos ver uma aplicação mais prática, já numérica, com valores. Muito obrigado, até a próxima aula e bons estudos.